boa tarde. Vamos dar início então a essa palestra. Como vocês sabem, toda a quarta semana de cada mês, nós realizamos um trabalho diferente, que todas as terças-feiras nós temos meditação gratuita nesta sala, a partir das 20 horas. Mas, na quarta semana de cada mês, nós temos uma palestra gratuita para divulgar algumas informações que são interessantes no sentido do desenvolvimento de cada um, no sentido do autoconhecimento, etc. Mas como a semana anterior, a semana passada, nós tivemos uma atividade dentro do grupo que participa dos trabalhos que nós realizamos aqui, dentro de cursos também, então passamos para esta primeira terça-feira do mês de setembro. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou espiritual coach, já trabalho dentro da área das terapias convencionais ou terapias alternativas, como é chamado, há 27 anos. Foram 15 anos no Brasil e já estou há 14 anos aqui na Madeira, em Portugal. E aqui estão os meus contatos. Eu coloquei em letras maiúsculas, mas na realidade é tudo minúsculo, né? Do e-mail. Então, esta palestra é psicoterapia, autoconhecimento e autoajuda. Por que eu escolhi este tema? Quem já vem acompanhando as nossas palestras, nós começamos com uma palestra que foi alimentação equilibrada, onde nós transmitimos algumas informações dentro daquilo que é o comum dentro da alimentação que nós temos. Nada relacionado com macrobiótica, probiótica, nem vegan, nada disso. Apenas pegando aquilo que nós já temos como conhecimento do nosso dia a dia prático e observando alguns detalhes dentro desta alimentação diária, o que era importante, o que não era, como nós poderíamos escolher uma alimentação mais adequada, mais equilibrada, mais harmoniosa para o nosso organismo, sem entrar em disparates. E na segunda palestra que nós tivemos, na sequência, no mês seguinte, foi a palestra sobre alimentação e o tipo de sangue, que a gente chama também de alimentação genética. Então, nesta palestra, a gente procurou aprofundar mais a questão alimentar, para que cada um, através da sua tipologia sanguínea, tipo O ou 0, né? A, AB ou B, pudesse perceber que tipo de alimento é mais adequado e o que deve ser evitado. E aí, dentro do grupo, ou dentro da palestra que nós demos, tinha uma tabela que foi colocada à disposição para que cada um pudesse se orientar por ali. Então, nós viemos de um caminho falando da parte basicamente física, orgânica nossa, fisiológica, né? Porque a gente até na primeira palestra falamos sobre digestão, para chegar na parte mais interior. Então, este é verdadeiramente o caminho. Então, quando nós queremos fazer uma transformação, uma mudança na nossa vida, nós temos que começar a observar aquilo que nos é básico, aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Não adianta nós começarmos a pensar em coisas mirabolantes, em coisas muito distantes, em coisas que, na realidade, nós nem entendemos. É preferível que a gente comece pelaquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então, no momento em que você assiste a palestra sobre equilíbrio alimentar e você já sai daqui desta sala, ou assiste até mesmo na internet, no YouTube, e você, a partir daquela palestra, você começa a pensar, realmente é importante eu mudar a minha alimentação, é importante eu ter mais consciência quando eu ir à frutaria ou quando eu ir ao supermercado, eu escolher com muito mais acuidade aquilo que vai ser a minha alimentação diária. Isso já mostra que a pessoa tem interesse em mudar em alguma coisa. E pelo fato de fazer isto, significa que ela está desperta para esta mudança. Claro que depois, no dia a dia, com os nossos hábitos, é possível que até a gente volte a cometer certos deslizes. É possível que a gente volte a cometer certos pecados da alimentação, podemos dizer assim. Mas, como a gente fez uma escolha e a gente tomou esta decisão, a gente rapidamente volta àquele contexto do equilíbrio. E quando nós passamos a tomar consciência
da alimentação relacionada com o tipo de sangue, nós estamos dando um segundo passo neste processo de abertura por uma mudança. Porque aí nós começamos realmente a pensar, então existe verdadeiramente uma individualidade a nível de alimentação. Mesmo que eu fosse vegano, né? Macrobiótico ou probiótico, eu teria que observar ainda assim pelo meu tipo de sangue qual é o alimento dentro da alimentação orientada para vegan que é adequada ou não para mim. Então, de uma certa forma, eu estou encontrando uma individualidade. E quando a gente começa a buscar esse tipo de caminho, é obviamente que a gente vai começar a gerar mudanças na nossa vida. E as outras pessoas que não acompanham este processo vão começar a nos achar estranhos. Por exemplo, né? Na primeira palestra, quando nós falamos sobre equilíbrio alimentar, a gente colocou, você deve evitar misturar determinados alimentos. Então, lá no Brasil, por exemplo, uma das combinações alimentares mais comuns que você vê é uma pessoa comer arroz com feijão. E as nutricionistas no Brasil em geral dizem que isso é um alimento completo. Qualquer um que faça esse tipo de alimentação está fazendo uma alimentação completa, equilibrada, harmoniosa e que vai trazer bem-estar para o seu organismo. Mas dentro do estudo da naturopatia, a combinação arroz com feijão não é positiva. Por quê? Por causa da questão orgânica. Uma coisa é o estudo no tubo de ensaio. Uma coisa é você estudar a tabela nutricional e cruzar a tabela. Outra coisa é o efeito e o resultado a nível intestinal, principalmente estomacal. É ali que está o problema. Não é na tabela e na química, é no organismo. Então, para uma pessoa que está habituada a fazer esse tipo de combinação alimentar, você dizer é melhor que você evite, a pessoa já acha estranho e os outros acham muito mais estranho ainda por não ter assistido a palestra, não ter entendido qual é o significado disso. E depois você senta à mesa e começa a olhar, ou chega no buffet e você começa a observar os pratos que estão ali disponíveis e você começa a pensar, isto não é compatível com o meu tipo de sangue? Ou você comenta com seu colega de trabalho que não veio na palestra, ele vai dizer, você está louco? Você então não vai comer o frango porque o frango faz mal para você? Sim, para o meu tipo de sangue faz mal. Se a pessoa é tipo B, o frango faz mal. Enfraquece a musculatura. E o coração é um músculo. Então, são estas questões, são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença numa questão de saúde. Hoje, nós já vamos ver um outro aspecto relacionado com o nosso bem-estar. A Organização Mundial de Saúde coloca que bem-estar não é apenas físico, não é apenas orgânico. Esse bem-estar, ele abrange a nossa parte psicológica e emocional interior. Então, o bem-estar, ele é abrangente. Ele não fica exclusivamente para a questão do nosso dia a dia. De você ter saúde para você correr, caminhar, pular, brincar, cantar. Não é apenas isto. É a questão também interior. Então, quando nós falamos de psicoterapia, de uma certa forma, nós estamos falando em psicologia. Só que psicologia é algo que não está muito bem entendido pela a sociedade em si, porque foi vendida uma ideia para a sociedade sobre uma questão da psicologia e do seu papel. A maioria das pessoas, quando alguém diz, eu vou ir a um psicólogo, a pessoa pergunta, você está louco? Você está com algum problema mental? E psicologia não tem nada a ver com essa questão. Na realidade, a psicologia não trata loucos, não trata pessoas dementes. A psicologia trata pessoas, de uma certa forma, sãs. De uma certa forma. Elas podem estar apresentando uma patologia,
dita psicológica, que é necessário um tratamento, um acompanhamento. Mas a pessoa não está demente. A pessoa não está com um problema grave a nível mental, cognitivo. Ela tem algo dentro dela que ainda funciona e que ela pode fazer as associações. Então não é para louco a psicologia, um tratamento com um psicólogo. É para alguém que ainda tem algo a oferecer e que pode ser verdadeiramente tratado. Dentro da origem da palavra, nós vamos ter dois termos aqui, e que está intimamente relacionado com os gregos, principalmente com Sócrates. Então, Sócrates, filósofo grego, ele começa a divulgar a psicologia. E é colocado esses dois termos para associar. Então, psico vem de psique, que pode ser escrito assim. Psique significa alma. E logia quer dizer estudo. Então, psicologia é o estudo da alma. Só que, para a sociedade, ficou como tratamento ou acompanhamento a nível psicológico, a nível mental. Mas a alma, ela abrange mais do que a mente. A alma não é só o que nós pensamos. A alma é o que nós sentimos. A alma, ela é também a nossa atitude, a nossa reação, o nosso posicionamento perante as coisas, perante as pessoas, perante a sociedade. Por isso que a psicologia, ela vai abranger até mesmo a questão social, psicossocial, psicofamiliar, etc. Então ela não é algo restrito, ela é abrangente. Só que a alma, como eu disse, abrange a parte mental, emocional, as atitudes, as reações que nós temos. Agora, para a psicologia ela ser considerada uma ciência, ela tem que seguir os protocolos científicos. Quer dizer, ela tem que seguir algum tipo de padrão que vá demonstrar a teoria. Ela precisa fazer isso. Caso contrário, ela não é ciência. Então, a psicologia, para ser ciência, ela teve que se basear principalmente na questão comportamental. Porque é a única forma, ou a forma mais clara e objetiva de nós podermos observar um ser humano e dizer, ele está ou não apto a estar na sociedade. Ele está ou não a cumprir as suas capacidades, as suas habilidades como um cidadão dentro da sociedade, dentro da família e com ele mesmo. Então é o comportamento que vai ser a parte científica da psicologia. Porque não tem como você mesurar, não tem como você avaliar de uma forma clara, objetiva, física, material, cientificamente, felicidade. Não tem. Não tem como você fazer uma avaliação a nível do que é tristeza, porque há níveis e níveis dessa tristeza. Agora, consoante o comportamento da pessoa, é que você vai poder dizer, realmente essa pessoa está com problema, realmente ela não está bem. A partir do comportamento. E este comportamental aqui também está relacionado com a questão geral, quer dizer, se todo mundo tem um comportamento que determina saúde, equilíbrio e harmonia, então todos estão bem. No momento que um indivíduo ele sai deste comportamento geral, ou ele está com uma patologia, ou então ele mudou em alguma coisa. E isso vai ter que ser analisado, avaliado, estudado. Entende? Então é isso que a gente tem que perceber. Fora isso, todas as outras questões são empíricas dentro da psicologia. Todas as outras coisas. Mesmo que a gente tenha livros e livros e mais livros de Freud, Jung, Myers e tantos outros,
que estão a explicar para nós essa questão interativa, emocional do homem, mas não tem como você medir sem ser através da atitude, da ação, do comportamento deste homem dentro da família, da sociedade e com ele mesmo. E claro, também entra a questão da psicologia profissional, a psicologia do trabalho, né? Obviamente. Então, se psicologia é estudo da alma, então na realidade a psicologia não trata nada. Ela estuda, ela avalia, ela analisa, ela acompanha a pessoa. O que ela pode fazer é orientar, transmitir orientações a partir das suas observações e aconselhamento. Aconselhar o indivíduo, o familiar, de como deve lidar com aquela pessoa ou com a situação. Mas terapia, a psicologia não faz. Não faz. Certo? É isso que a gente tem que entender. Se depois, com o passar do tempo, a psicologia associou-se a determinadas técnicas terapêuticas, isso foi por uma questão de necessidade ou por uma questão dos estudos e aquilo que foi percebido que era importante. Mas a princípio não. A psicologia é estudo, é análise, reflexão, acompanhamento e observação do indivíduo. Por isso que surgiu uma classe que é psiquiatria, que é através da psiquiatria, através dos fármacos, é indicado o tratamento para aquela pessoa. Certo? Então nós temos que diferenciar uma coisa da outra. Tanto que o próprio conselho, né, das diretrizes do psicólogo proíbe, a princípio, pelo que eu sei, se alguém tem uma informação diferente, que me atualize, por favor, o psicólogo é proibido de indicar tratamento, indicar terapia, indicar remédio, mesmo que ele não seja de farmácia. Até mesmo indicar um floral, o psicólogo não pode. Não pode. Ele pode ser cassado o seu código, né, o seu título, ou aquilo que dá para ele a capacidade e a condição como profissional de atender, ele pode simplesmente perder isso. Lá no Brasil já há muitos anos é assim. Aqui também. Então, surge a psicoterapia ao longo do tempo, a partir também dos princípios de Myers, a partir dos princípios de Jung e de outros ao longo do tempo. Então eles começaram a perceber, ok, vamos criar ou vamos desenvolver algo que possa ser feito pelo ser humano que não seja a psiquiatria, que seja algo um pouco mais tranquilo, algo menos dependente, que a pessoa não crie dependência literalmente de produtos químicos. Porque por mais que a gente tente evitar a dependência química, ela vai estar lá. Porque de uma certa forma aquilo está substituindo algo que o próprio organismo produziria ou que ele buscaria na natureza, através da alimentação, por exemplo. Então, se o cérebro não está conduzindo ou conseguindo produzir determinado tipo de elemento químico para manter o equilíbrio neural e psicológico da pessoa, ela tem que buscar de algum lugar. Então surgiram os fármacos. Mas a psicoterapia procura buscar uma outra maneira, um outro caminho, que não gere esta dependência ou que abrevie a utilização dos fármacos. Por isso que surgiu dentro da parapsicologia a psicoterapia breve. A psicoterapia breve, como o próprio termo está a dizer, ela abrevia o processo de tratamento. Numa terapia comum ou num acompanhamento de um psicólogo, dependendo do caso, dependendo da pessoa, isso pode levar anos de terapia. Com a psicoterapia, principalmente breve, você consegue ir mais rápido dentro daquilo que é o problema da pessoa.
Por quê? Porque o psicoterapeuta, o profissional, ele interage com o paciente. Ou melhor, nem existe paciente. O que existe é alguém que vem em busca de uma ajuda e que interage junto, acompanha, faz junto com o terapeuta o tratamento. Esta é a diferença. Tá? Então, psicoterapia, novamente, psico vem de psique, que é alma, e agora é terapia da alma. Então, quando se diz terapia da alma, estamos falando terapia mental, terapia emocional e terapia do comportamento, da atitude, do posicionamento, de como a pessoa está a reagir para situações na vida. Então, ela vai ser também abrangente. O que acontece? Alguns profissionais, ao longo dos anos, começaram a associar à psicoterapia outras técnicas que não são psicoterapia, que são técnicas espirituais. E com isto, descaracterizou e retirou a confiabilidade da psicoterapia. Infelizmente. E isto, por incrível que pareça, pessoal, é simplesmente por interesse financeiro. Dinheiro. Então começaram a associar psicoterapia com reiki, psicoterapia com regressão de vidas passadas, psicoterapia com comunicação com espíritos e seres do além, psicoterapia combinado com tratamento com os anjos. Então tudo isso descaracterizou e aí caiu em descrédito. Porque a própria ciência começou a observar isso e disse, tá, mas como é que você pode provar que a pessoa está tendo um contato com essas coisas? Como é que você pode provar que realmente isso existe? Se a própria psicologia não prova. Entende? Então, pelo dinheiro, foi descaracterizando. Então, o que se busca na atualidade? Voltar a fazer a coisa como ela deve ser. Separando uma coisa da outra. E não associando coisas. Que, na realidade, vão até confundir o próprio paciente. A própria pessoa que vem numa sessão, num trabalho. Imagina uma pessoa depressiva em que um psicoterapeuta diz para ela, olha, você está sendo acompanhada por espíritos obsessores que estão gerando esse problema em você. Se ela já está depressiva e ela está ouvindo isto de um profissional, isso pode gerar uma situação pior ainda na vida dela. Pode agravar a situação dela. Até porque pode ela nem entender o que são isto, espíritos obsessores. Isso fazer com que ela entre mais ainda num processo de fixação negativa da própria condição dela psicológica. Então, por isso a importância de separar uma coisa da outra. E este é o principal objetivo que eu tenho com vocês hoje. É mostrar para você que a psicoterapia ela é realmente uma terapia eficaz e que ela não tem relação com coisas do além. Não tem relação com isso. Então, se a psicoterapia ela é da alma, isso já gera na nossa cabeça alma, mas então estamos falando de algo espiritual? Não. Porque a alma é humana, quer dizer, as características do ser humano. Tudo aquilo que ele traz, as suas crenças, os seus valores, aquilo que ele busca, aquilo que ele tem como meta, aquilo que ele tem como objetivo, as suas dificuldades em lidar com determinadas situações do dia a dia, os seus traumas, os seus medos, fobias, né? Tudo isso faz parte desta alma, porque a alma está falando do homem em si, no seu âmbito geral, em âmbito geral, e não de uma parte deste homem. Então, quando alguém vai fazer uma psicoterapia, nós temos que avaliar e analisar este ser humano no todo, no geral dele. Então, uma das principais perguntas que se faz é: qual o motivo da consulta?
A partir do motivo da consulta, a gente já começa a perceber qual é o dilema da vida desta pessoa. O que ela está a trazer para nós? É uma questão de dificuldade de relacionamento familiar, com colegas de trabalho, com os filhos, com a sociedade, com ela mesma? É uma dificuldade a nível dela lidar com algum trauma do passado, independente do nível deste trauma? É uma dificuldade dela desenvolver ou criar metas e objetivos para o seu futuro? É uma pessoa que não consegue enxergar para além do presente? Então nós vamos primeiro perceber aonde que essa pessoa ela está se situando. Ela está vivendo apenas o presente, mas cheia de problemas do passado que ela revive novamente, que ela traz novamente para o seu dia a dia, e isso está a dificultar o seu desenvolvimento na sua plenitude, nas suas capacidades e habilidades? Ou ela está vivendo apenas o presente e não consegue ter motivação para algo no futuro? Então, é isso que nós primeiro temos que saber. Outra questão é se ela veio por espontânea vontade ou não. Foi espontânea vontade que a trouxe ou não? Muitas vezes eu deixei de atender principalmente jovens porque não veio por vontade própria. Porque o pai e a mãe obrigou este jovem de 14, de 15, de 17 anos a vir numa consulta comigo e a pessoa não queria. Então eu pensei comigo, dentro da minha própria ética pessoal, isso é meu, isso é comigo, né? Por que eu vou obrigar esta criança, este jovem, a estar sentado comigo 1 hora a conversar se ele não quer? Então eu chamei a mãe que obrigou aquele jovem a vir fazer terapia comigo. E o que a gente descobre? Que é a mãe que precisa de terapia na maioria das vezes. Porque o problema não está no jovem, é ela que não consegue lidar com a situação. Ela não está conseguindo lidar com as buscas do filho, ela não está conseguindo lidar com as escolhas que ele está fazendo, ela não está conseguindo lidar com as dificuldades que ele tem, ela não está conseguindo lidar justamente com aquilo que ela tem dentro de casa. Então, ela precisa de terapia para ela aprender a ver as coisas por um outro ângulo. E não obrigar a criança ou o jovem a ser aquilo que ela quer que ele seja. Que na maioria das vezes a família impõe isto para o jovem. Ele tem um sonho, ele tem uma habilidade, ele tem um conhecimento, ele está buscando expandir-se, mas a família tolhe. A família coloca ele dentro de um cercadinho e diz: é assim que eu quero que você seja. Se você sair desse padrão, eu não concordo, eu não aceito. Então é a família que precisa de terapia. Então, muitas vezes aconteceu isso. Entende? Porque você tem que sentir em você que você precisa daquilo. Sei que existem casos à parte, por exemplo, teve um caso de um rapaz que ele se drogava. E aí ele veio aqui fazer terapia porque a mãe obrigou mesmo ele a vir. Mas eu disse para ela, eu só vou fazer consulta com ele até eu perceber que ele realmente está colaborando. No momento que eu perceber que ele não está colaborando, eu vou parar. E na 5ª sessão, eu terminei de atendê-lo. Não atendi mais. Porque ele não colaborava com o trabalho. Entende? Então, é isso que a gente tem que perceber. Um psicólogo é diferente. Agora, para uma psicoterapia, tem que haver a interação, tem que haver a colaboração da outra pessoa. Caso contrário, é um ringue. Nós, em vez de vir para uma sessão de psicoterapia, é como dar para o terapeuta e para o outro luvas de boxe e vamos ver quem é que é o mais forte. Vamos ver quem é que ganha essa batalha. Não é por aí. Certo? Então, uma das perguntas que é feita é isso: você está aqui por vontade própria? Você realmente percebe que você está precisando de apoio, de ajuda? Se percebe? Ok, vamos lá, vamos trabalhar. A outra questão é quanto tempo a pessoa está a trazer aquele problema. Por quê?
Muitas vezes quem vem em busca de uma psicoterapia, de um trabalho com um profissional diferente daquele que é o psicólogo e o psiquiatra, já vem de tratamento com psicólogos e psiquiatras. Já vem. Não é uma pessoa que da noite para o dia ela decidiu, agora eu vou fazer uma terapia lá com o Marcos de psicoterapia. Não, ela já vem fazendo alguma coisa. Ela já vem sendo acompanhada por alguém. Na maioria das vezes. Há exceções? Claro que há exceções. Então, a gente pergunta, quanto tempo você está sentindo isso? Há quanto tempo você está passando por esta questão? Porque, na maioria das vezes, a pessoa quer que as coisas se resolvam da noite para o dia. As pessoas querem milagre. Elas querem fazer 2, 3 sessões, um número X de sessões, e sair daqui flutuando em nuvens, com a vida totalmente resolvida. E isso é impossível. Isso é impossível. Então, o que a gente faz? A gente coloca para a pessoa, você está X tempo com este problema, não quer dizer que você, com este problema por 10 anos, vai precisar de mais 10 anos para tratar. Não é isto que é a questão. Não é esta a questão. Mas ela vai ter que ter muito tempo de terapia. 1 ano, 2 anos, dependendo do caso, 3 anos até. Acompanhamento e trabalhando o seu interior. Entende? Então, isto é outro fator que a gente coloca. E a outra questão é em que ela acredita. Aonde estão baseadas as suas crenças? Aqui, mesmo que a psicoterapia não tenha uma ligação ou uma relação espiritual, mas a gente faz sim uma ligação religiosa. E já vou explicar por quê. Porque a psicologia, de onde vem a psicoterapia, ela inicialmente estava associada com a filosofia. E a filosofia, antigamente, estava associada à religião. Se você analisar, estudar de mente aberta, né, obviamente, tudo aquilo que veio da filosofia, você vai ver que ela tem uma relação muito forte com tudo aquilo que são as doutrinas e conhecimentos orientais, principalmente. E mais ainda relacionada com o Tibete, né, e com o hinduísmo, estas duas vertentes principalmente. A partir destas duas vertentes, que eu coloquei como religião, mas elas não são religião, elas são filosofia, mas existe a questão religiosa e espiritual embutida, tanto na questão tibetana como hinduísta. Então, a partir dali, estava tudo associado. Religião e filosofia era uma coisa só. E dentro da religião e da filosofia hinduísta e tibetana, estava a psicologia. O acompanhamento daquele Shela, ou daquele discípulo, a nível psicológico, a nível emocional, a nível de comportamento. Era todo um conjunto de trabalho que era feito com essa pessoa para haver uma mudança e uma transformação interior deste ser humano. Agora, com o passar do tempo, a psicologia, a filosofia se dissociou da religião. Ficou apenas como filosofia, ainda tendo a psicologia embutida. Mas com o passar do tempo, a filosofia se tornou uma coisa à parte e a psicologia outra. Mas na realidade, todos os preceitos da psicologia têm uma relação filosófica. Porque você faz perguntas para a pessoa. Mas então quem tu é? De onde é que tu veio? Para onde é que tu vai? Não são perguntas específicas na questão abrangente a nível de universo. Mas de onde é que tu veio? Significa qual é o teu berço? Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Como tu vê essas duas pessoas? Isso é filosófico, ao mesmo tempo que é terapêutico. Como é que você enxerga o seu pai? O que você vê no seu pai que é positivo? E o que você vê no seu pai que é negativo? O que você vê na sua mãe que é positivo? E o que você vê na sua mãe que é negativo?
independente se ela já desencarnou, faleceu ou não, porque isso é uma questão interna, psicológica e emocional. O que é que você traz de crenças desta família? O que eles deixaram para você como legado na sua vida? Como é que você, a partir da família, enxerga o mundo, enxerga a vida e enxerga você? Isso faz parte da filosofia. E, posteriormente, como é que isto afeta você a nível da sociedade? Como afeta você a nível da relação? E, neste caso aqui, relação afetiva. Tudo isso é abordado dentro da primeira consulta de psicoterapia. Para a gente formar um quadro clínico desta pessoa. E a partir dali começar a fazer um tratamento ou uma orientação. Então, se essa questão religião ela entra por quê? Porque a pessoa tem crenças. Ela tem crenças. É raro a pessoa que diz eu não acredito em nada. E mesmo aquela que não acredita em nada, ela não acredita em nada que tenha a ver com religião, mas ela acredita em uma outra coisa. Ela acredita no dinheiro, ela acredita na saúde, ela acredita no governo, ou não, mas ela acredita no partido político, alguma coisa ela acredita. Então ninguém pode dizer que não acredita em nada. Não existe ateu 100%. Não existe. Ele sempre acredita em alguma coisa, nem que seja naquilo que ele diz, Deus não existe. Ele é uma crença. Então ele não pode dizer que ele é um ateu. Ele tem uma crença. Então todas as pessoas têm uma crença. E nós procuramos perceber em que esta pessoa acredita. Aonde ela está depositando a sua fé. Porque uma pessoa que não tem fé nenhuma, ela não tem realmente uma visão do que ela pode fazer e até onde ela pode chegar. Ela não tem essa visão. Ela fica totalmente estagnada. Ela fica totalmente paralisada. Então, tem que se buscar perceber em que essa pessoa está baseando a sua crença. Eu acredito numa divindade, num santo, numa santa da Igreja Católica. Ok, mas como é que você enxerga isso no seu íntimo? No seu interior? Eu enxergo como uma luz. O que essa luz pode fazer? Esta luz pode me dar força. Pode fazer, é capaz de tudo. Ok? Então, a partir disto, desta crença, desta força, desta crença que isto pode fazer tudo, então significa que essa pessoa tem esperança. Sem isso, a pessoa não tem esperança. Sem isso, é difícil você recriar no interior dela ou ajudá-la a criar novamente otimismo. É difícil. Porque a pessoa ela só enxerga as coisas à sua volta de forma negativa. Então nós temos que buscar também dentro da pessoa algo que seja motivador para ela. E dentro da questão motivadora, ver as questões positivas. O que ela já conquistou na vida? O que ela já realizou na vida? O que ela já conseguiu construir com aquilo que ela é, com a pessoa que ela é, mesmo com as dificuldades que ela tem? Mesmo com isto, o que ela já conseguiu construir? Este é outro fator importante. E a partir deste motivador, perceber também alguns aspectos negativos, que é aquilo que ela está a ver no seu dia a dia. Também perceber isso. Mas fortificar, principalmente, a questão motivadora, a positividade na vida dessa pessoa. Então, a psicoterapia, ela começa justamente por nós percebermos um quadro desta pessoa. Naquele momento, nós não estamos aqui para julgar ou prejulgar a pessoa, mas para conhecer a pessoa. Em outras palavras, abrir esta pessoa para que ela mostre quem realmente ela é. O que ela realmente está a buscar.
e o que realmente ela traz do passado. Esses são os 3 pontos chaves principais. A partir do momento que nós temos esse quadro claro diante de nós, então nós podemos utilizar vários sistemas que ao longo do tempo foram surgindo no sentido da terapia. Então, se a gente pensar assim, então a psicoterapia pode valer-se da hipnose? Sim. Pode valer-se da hipnose. Tá, mas a hipnose, ela tem um fundamento científico? Sim e não. Depende do âmbito, depende de como se vê. Se nós olharmos a hipnose como reencarnacionista, ou a hipnose regressiva, ela não tem ainda, fortemente, algo que diga cientificamente que é real. Não. Mas se nós formos para a hipnose clínica, está totalmente comprovado todo o processo que o indivíduo ele entra num estado de transe hipnótico. Isso está comprovado cientificamente. Onde pessoas foram colocadas dentro de aparelhos ou com eletrodos, isto foi analisado através de vários mecanismos, para perceber os estágios em que a pessoa vai entrando num estado de transe, no sentido de calma, relaxamento, a nível de alfa, de beta e etc. Tudo isso foi mensurado por equipamentos e aparelhos. Então, esta parte da hipnose clínica, isto realmente é verdade. Agora, como é que isto afeta esta pessoa? Vai depender, novamente, das crenças. Vai depender disso aqui. Vai depender dos valores que a pessoa traz consigo e, para isso, vai depender da ética do profissional. Esses 3 pontos são importantes. Então, dependendo da crença que a pessoa traz, a hipnose poderá ser válida ou não. Poderá ser negativa ou positiva. Se a pessoa, em estado de hipnose, é dito para ela, você é uma pessoa calma, tranquila e serena, mas ela acredita piamente que ela é uma pessoa nervosa, isso não vai dar resultado. Não vai dar. Porque naquele momento, o próprio inconsciente dela, baseado na crença que ela tem, que é consciente, bloqueia qualquer coisa que o terapeuta quiser dizer para ela que vá contra aquilo que ela acredita. O terapeuta tem que encontrar uma outra maneira de trabalhar para que a pessoa ela comece a perceber que ela pode ser uma pessoa calma, tranquila e serena, mas não incutir no interior dela que ela já é aquilo. Eis a falha do pensamento positivo. Por isso que muitos psicólogos e muitos terapeutas são contra a questão do pensamento positivo. De você chegar e dizer para uma pessoa que fazendo frases positivas, ela vai mudar. Não vai mudar. Se ela não acreditar naquilo, ela não muda. Pelo mesmo fator que eu comentei com vocês. Numa hipnose, a pessoa está em transe hipnótico. Ela sai do seu estado consciente, propriamente dito, e ela fica com seu sub e inconsciente totalmente aberto. Receptivo. Mas baseado nas crenças, isso cria uma barreira, cria um escudo, cria um muro intransponível para o terapeuta. Então, o pensamento positivo, como foi divulgado no passado, de uma maneira muito vulgar, literalmente, a maioria das pessoas não obteve resultado, porque não foi levado em conta a questão de mudança de crença. Se não muda a crença, não adianta você repetir 1000 vezes uma frase positiva, ela não vai ecoar dentro de você. Ela não vai fazer isso. Então você tem que primeiro observar qual é a crença que a pessoa tem
que dá abertura para uma mudança e uma transformação. Caso contrário, o terapeuta e o paciente estão a perder tempo e dinheiro. Literalmente. Então, isso é uma das questões que a gente leva em conta. Não é para todo mundo que a gente chega aqui e diz, agora vou lhe dar 3 frases positivas e que você vai começar a repetir isso todos os dias. Não fazemos isso. Porque a gente sabe que não vai dar resultado. Dependendo da situação, dependendo daquela pessoa. Por isso tem que haver uma análise muito clara previamente. Tá? Agora, todo mundo está apto a fazer hipnoterapia? Não. Não está. Não está. Por quê? Principalmente porque a hipnoterapia, ela baseia-se num estado de relaxamento. Se a pessoa ela não quer relaxar, ou ela acredita que não consegue relaxar, não vai ter como ela fazer hipnoterapia. Então, muitas pessoas perguntam, Marcos, você faz hipnoterapia? Faço. Aí eu gostaria de fazer. Vamos ver se você pode. Ah, como assim? Eu não vou obrigar você a relaxar. Não tem como eu fazer isso. Lá no Brasil eu tive um caso de uma rapariga que ela veio fazer terapia comigo, ela disse, nem pense em que eu fique deitada numa marquesa, ou fique deitada no chão, ou fique sentada numa cadeira e você vai fazer com que eu relaxe. Eu não quero e não gosto disso. E eu pensei, se eu faço terapia assim, como é que eu vou fazer com ela? Então eu entrei pelo caminho do psicólogo. Vamos sentar e conversar. É isso que eu vou fazer com você. E aí, sentando e conversando, ela foi mudando as suas crenças. Mudando as suas crenças. Era uma pessoa com várias questões. Principalmente a questão dela era de relacionamento. Principalmente. Começando pelo relacionamento dela com o pai. Que o pai colocava para ela que ela era uma pessoa que não tinha capacidade. Mas era uma pessoa que tinha um grande conhecimento e era uma pessoa que tinha estudo. Não era alguém que não sabia nem ler nem escrever. Mas o pai inculcava que ela era uma pessoa incapaz. Que era uma pessoa que precisava de alguém a estar sempre cuidando dela, acompanhando ela. Resultado, depois de 7 meses de terapia, eu só ia lá naquele lugar uma vez por mês. E ela fazia uma consulta uma vez comigo apenas. Ela tirou carta para conduzir autocarro. 7 meses, 7 terapias. E antes de fazer a última terapia, ela conseguiu, numa tarde, deitar e relaxar. E ouvir uma meditação gravada. Porque ela mudou a crença. Então a gente tem que perceber quem é a pessoa, como trabalhar com essa pessoa. Cada pessoa é diferente uma da outra. Não tem como a gente criar um padrão de terapia e dizer, é isso que eu faço e é assim que a pessoa tem que adaptar-se ao meu trabalho. Eu tenho que me adaptar ao problema da pessoa, à situação da pessoa, àquilo que ela está buscando. Isso faz parte do processo. Mesmo que eu tenha um protocolo de trabalho, eu tenho que observar o que vai fazer realmente efeito e vai ajudar a pessoa e o que não vai. Então, o terapeuta, ele adapta-se ao problema, à situação, ao indivíduo, para contribuir com o seu desenvolvimento. Ao longo do tempo, colocaram junto com a psicoterapia uma história chamada de coaching. Então, surgiu lá em meados de 90, ou final de 90, se não estou em erro, os primeiros terapeutas coaching nos Estados Unidos. E aí foram escrevendo livros e fazendo teses e etc. E começaram a disseminar isto através de profissionais, principalmente profissionais dentro da psiquiatria, psicologia, acompanhamento psicológico de pessoas, etc. E o que acontece? Aquelas primeiras pessoas que foram se formando como coaching, elas já tinham um conhecimento.
Como eu disse, já eram profissionais dentro da área. Já tinham uma lida com esta parte de consultório. Elas não estavam caindo de paraquedas ali. Claro que os valores também não eram acessíveis para qualquer pessoa fazer um curso de coaching. Quando isto começou a chegar nas Américas, principalmente no Brasil, né, isto começou a viralizar. Hoje em dia é como uma praga. É como você ter ervas daninhas num jardim. Em cada esquina tem 2, 3, 4 que fazem coaching. O que a gente sabe? Coaching não é para qualquer um. Nem para qualquer um como terapeuta e nem para qualquer um como paciente. Não é. O coaching, ele é direcionado para uma pessoa que já tem um equilíbrio. Não é para uma pessoa que tem desordens, problemas, dificuldades, que não sabe o que quer. Coaching não é para isso. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos dizer que você tem um professor, veja bem o que eu vou colocar. Você tem um professor de natação e você não sabe nadar. Então você vai e matricula-se com esse professor, com esta escola de natação, para você aprender a nadar. Ou então você tem um parente, você tem um amigo, você tem alguém que já sabe nadar e se predispõe a ensinar você a nadar. Ele não é coach. Ele é uma pessoa que está ensinando você a dar as primeiras braçadas, a mexer as perninhas, a se manter na superfície da água para você não morrer afogado. Certo? Agora, se você quer ser, veja bem o que eu vou colocar, um profissional no sentido olímpico, aí sim você vai procurar um coach. Ou melhor, porque você já sabe nadar. Você já sabe ficar em cima d'água. Você, quando cai na piscina, você não morre afogado. E nem corre o risco de se afogar. Você já sabe se posicionar. Você já sabe alguns estilos, no mínimo o cachorrinho, e as braçadas. No mínimo isso você já sabe. Você já sabe mergulhar e manter segura a respiração para não entrar água pelo nariz. Você já sabe. Então agora você quer se transformar num profissional. Então aí sim entra o coaching. Mas antes disso não. O coaching não vai ensinar uma pessoa a nadar. Porque esse não é o papel dele. Esse não é o trabalho dele. E o que acontece é que a maioria das pessoas procuram agora um coach no Brasil para aprender a nadar. Está errado. Totalmente errado. E a pessoa que é coach e ela se coloca neste posicionamento é porque ele só quer ganhar dinheiro. Este é o objetivo principal. Porque ele não vai conseguir fazer com que uma pessoa que não saiba nadar, ela aprenda movimento crawl, ou ela aprenda nado borboleta. Não vai. Porque ela não sabe nem mexer as pernas ainda na piscina. Estão entendendo a diferença? Então são níveis de processos e níveis de trabalho. A gente tem que saber que aquela pessoa ela não está preparada para algo de desenvolvimento e transformação. Ela não está preparada para isso. Um coach tratar uma pessoa com depressão. Não pode acontecer isso. Essa pessoa não pode ser depressiva para ela vir em busca de um coach. Isto é a diferença que nós temos que ver. Por isso que as coisas se tornam banalizadas. O trabalho da Louise Hay, que tem a ver com pensamento positivo, frases positivas, se transformou num trabalho banal. Como eu disse, se transformou numa coisa vulgar. Porque para todo mundo ficou sendo divulgado. Faz frase positiva, faz frase positiva. Vai na frente do espelho, faz frase positiva. Tinha pessoas que realmente perceberam que não dava, não acontecia nada com elas ao longo do tempo.
porque não é trabalhado a base que são as crenças. Então, primeiramente, nós temos que ver crenças e valores. Sempre nós temos que ver. A psicoterapia, ela é uma terapia para tratar a pessoa como um ser humano normal, comum e corrente. Não é para estar associada e não está associada a nada que seja para além daquilo que é a vida diária da pessoa. Aquilo que é o comum da vida da pessoa. Ela não pode ir para além disso. Senão ela está se descaracterizando. Agora, você pode associar a uma psicoterapia, por exemplo, PNL, com certeza, programação neurolinguística. Porque a PNL, ou programação neurolinguística, vai tratar justamente as crenças. Vai trabalhar justamente nas crenças dessa pessoa. Vai começar a ver as crenças dessa pessoa e dissecar estas crenças. Baseado em quê? Baseado principalmente no objetivo. E o objetivo que a PNL, ou Programação Neurolinguística, coloca é algo palpável, é algo concreto. Não é algo empírico. Se uma pessoa diz, eu quero fazer uma terapia de PNL, o terapeuta pergunta, o que você quer? Qual é o objetivo que você tem? Eu quero ser feliz. Para PNL isso é empírico. Isso não é palpável. Isso não tem como você agarrar, tocar. Não tem. Você tem que colocar algo concreto. Eu quero ser feliz. E o que é a felicidade para você? Eu, no final do ano, fazer uma viagem a Veneza. Pronto. Viagem. Veneza. Agora sim nós começamos a trabalhar. Caso contrário, não tem como. Isso é programação neurolinguística. Que tem todas essas questões a nível de relaxamento, tem todas as questões de pensamento positivo, tem todas as questões relacionadas com metas e você fazer visualizações destas metas alcançadas. Mas, principalmente, aqui dentro da PNL entra comportamento. Se você não muda as suas atitudes, você não chega a lugar nenhum. Esta é a base da programação neurolinguística. Esta é a base da PNL. Então você tem que mudar conceitos, mas tem que mudar posturas, atitudes, movimento, comportamento. Eu quero ser uma pessoa calma, mas você não faz nada para ser calmo, então você não está realmente querendo atingir o objetivo que você tem. Eu sou drogado e eu quero largar as drogas. Mas quando você vê, aquele jovem está junto com um grupo de outros jovens que se drogam. Não, ele tem que ter vontade de se apartar do grupo, de sair do grupo, não participar mais do grupo, mesmo que ele se sinta sozinho. Uma das premissas é essa. Há casos que o jovem ele tem que ser retirado literalmente daquela cidade ir para um outro território, uma outra região que ele não conheça ninguém. Caso contrário, ele continua dentro do mesmo círculo vicioso. E isto a PNL trabalha. Se a pessoa está dentro de um círculo de vida, ela tem que observar esse ciclo de vida que ela faz diariamente, o que tem ali que prejudica ela a atingir as suas metas e objetivos. Isso faz parte da PNL, que tem a ver com a psicoterapia. Entende? Então, estas questões é que são importantes nós avaliarmos. Por isso que, quando a gente começa um tratamento com uma pessoa, tem que estar claro na mente desta pessoa o que ela quer. Aonde ela quer chegar. O que realmente ela quer fazer. Tem que estar claro. Tanto para o próprio terapeuta, como para ela. Já houve caso aqui de uma jovem que veio fazer uma terapia comigo dizendo que ela queria superar uma questão de uma relação com outro rapaz.
Aí, perguntando, conversando com ela, chegou-se à conclusão que, na verdade, ela nunca teve relação verdadeiramente com ele, era tudo psicológico. Ela queria porque queria ter algo com aquele rapaz, mas ela nunca teve. E aí eu coloquei para ela, se você fizer o tratamento certo, como vai ser orientado, você vai conseguir superar isso. Se fizer certo o tratamento. E ela começou a terapia. Quando chegou na terceira sessão, ela disse, eu não quero mais continuar. Eu disse, tá, mas você não quer superar isso? Não, não quero. Quero continuar com este amor platônico. Entende? Se você não tem certeza daquilo que você quer, é melhor você não começar. Primeiro você tem que ter certeza que aquilo não faz bem para você. Então, por isso que é importante você observar na sua vida, no dia a dia, aquilo que você considera como ruim, como mal, como negativo. Se você não observa isto, não tem como você querer mudar nada. Tudo está bem, tudo está certo. Uma mulher que é espancada pelo marido dentro de casa, e os filhos também, devido ao alcoolismo, mas ela olha isto como negativo. Sim, obviamente que vai olhar. Mas ela foca-se principalmente nas coisas boas que estão dentro daquela relação. Casa, comida. Ela não vai sair daquilo ali. E há muitos casos assim. Com certeza que na Madeira tem vários. Aí a pessoa culpa a sociedade, a pessoa culpa o pai e a mãe, a pessoa culpa o governo, porque não lhe dá condições para sair da situação. Não, é ela que não quer sair da situação. Por mais difícil que seja, é ela que não quer sair da situação. Porque existe dentro da situação, por pior que seja, um ponto positivo. E ela se agarra no ponto positivo. Não passar fome e ter um teto para se abrigar da chuva e do frio. E isto, pessoal, é o sonho de toda a humanidade. A humanidade corre atrás de comida, casa e dinheiro. Isto é verdadeiramente a base, é o tripé aonde a sociedade está apoiando. Casa, comida e dinheiro. Juntamente com isto, depois vem as outras coisas. Saúde. Relação. Depois daquilo ali, vem essas outras coisas. Mas a base é esta aqui. O dinheiro se transformou no Deus da humanidade. No Deus da sociedade. Todo mundo venera o Deus chamado dinheiro. Só não acende vela. Só isso que não. E nem coloca uma imagem do dinheiro na parede para fazer oração. Só isso que não faz. Mas o Deus da humanidade é o dinheiro. Seguido da casa, seguido da comida e da casa. Aí vem os outros deuses. Então, de uma certa forma, a sociedade é pagã. Né? Venera vários deuses. Então, como é que você quer que uma pessoa que tenha bases nesta crença ou nestas crenças, ela queira mudar alguma coisa? É difícil. Muito difícil. Então você tem que começar a trabalhar com ela a partir daquilo que ela acredita. Não tem como você começar a trabalhar com outra coisa. Você tem que pegar esta pessoa por onde ela tem a questão como importante. Ah, a minha questão é a relação. Então é por ali que você começa a trabalhar com essa pessoa. Você não pode trabalhar por outro lado, por outra questão. Ah, o meu problema é profissional. A minha questão é dificuldade de ganhar dinheiro. Então é por ali que você tem que começar a trabalhar com essa pessoa. Você não pode querer começar a trabalhar com outra coisa. Porque esta é a crença dela. Esta é a base. Isto é onde ela está alicerçada. Não tem como você mudar isso, a não ser que ela queira. Por isso que as religiões fracassaram. Porque a religião, como eu disse lá no começo, ela tinha uma base filosófica e ela tinha uma base psicológica. Ela fracassou. Por quê? Porque as pessoas elas estão presas nesta questão.
Porque é isso que para elas é palpável. Porque para nós, o que importa é aquilo que nós temos e conseguimos perceber pelos nossos 5 sentidos. Fora disso, tudo é uma ilusão, uma fantasia, é uma coisa que não está ali à nossa mão. Não está. Então é difícil e é praticamente quase impossível você colocar para alguém algo que está fora dos 5 sentidos dela. Por isso que a medicina, ela é o que é, e tudo aquilo que o sistema de saúde oferece é baseado naquilo que é palpável para as pessoas. A dor e o sofrimento. Por isso que a medicina, ela se baseia na doença. A medicina não se baseia na saúde. Porque a saúde para as pessoas é empírica. Não é algo palpável para elas. Você está bem, você trabalha, você caminha, você corre, você namora, você come de tudo e não se sente mal. Isso é empírico para as pessoas. Elas só começam a pensar que algo não está bem com a saúde delas quando instala-se uma doença. Aí sim a saúde se torna algo palpável, real para ela. Teve uma pessoa no YouTube que disse claramente isto. A pessoa ela só tem noção que ela é um ser mortal quando ela passa por uma experiência de quase morte. Antes disso, ela não tem essa noção. Ela acredita que ela é invencível, que ela é o Superman, que ela é o Wonder Woman. Ela acredita nisso. Até o momento que ela leva uma facada, um tiro, ou tem que passar por uma cirurgia às pressas, ou fazer um tratamento que ela está à beira da morte. Só naquele momento é que ela percebe: eu não sou imortal. Eu sou um ser mortal. A qualquer momento eu posso perder a vida. Aí é que ela começa verdadeiramente a valorizar a vida. E aí é que ela começa a fazer escolhas mais conscientes para manter uma vida saudável, equilibrada, harmoniosa, indo ao encontro de outras coisas que não são apenas comida, casa e dinheiro. E sexo. Porque aqui na questão da relação, é sexo que é o mais importante. Não é outra coisa. Entende? Por incrível que pareça, é isso. Por incrível que pareça. E a família incentiva o jovem que não quer viver preso nesse sistema a viver preso no sistema. A própria família induz o jovem a fazer isso. Porque a família, a princípio, coloca: você tem que encontrar uma profissão que lhe dê dinheiro. É isso que a família coloca. Você tem que ter uma profissão que lhe dê dinheiro. Não é uma profissão que você ame, que você goste, que lhe dá prazer em estar ali e fazer. Não. É uma profissão que lhe dê dinheiro. É isso que é colocado. A própria família vende essa ideia. E a sociedade, que é uma extensão da família, obviamente vai vender a ideia também. Entende? Existe um ditado, que com certeza aqui na Madeira também é falado, que amor não enche barriga. É dito isso claramente para os jovens. Amor não enche barriga. Essa história de viver numa casinha, numa choupana lá no interior, só comendo ervinhas, tomando aguinha pura do rio e tudo mais, por amor, isso aí é mentira. Não, isso é real. Para quem acredita no amor. Para quem não acredita, tem que ter uma casa luxuosa, com piscina, com um jato na porta e poder viajar todos os anos para todo lugar do mundo. E no futuro até fazer viagem para a Lua. Isso vai ser a representação de amor. O resto não. O resto é fantasia, é empírico. Viu como é que são as coisas, pessoal? Esses são os valores da sociedade. Esses são os valores da sociedade. Então, por isso que a gente tem que ver onde é que estão os valores da pessoa. Onde ela está alicerçando os seus valores. Tanto que as pessoas elas são avaliadas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. É por aí que elas são avaliadas.
É nesse sentido que elas são valorizadas. É pelo que elas têm e não pelo que elas são. Então, dentro da questão da psicologia, dentro da questão da psicoterapia, é justamente isso que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar com aquilo que é a vida diária, aquilo que é o comum das pessoas, para elas conseguirem mudar os seus paradigmas, mudar os seus aspectos de valores e crenças, para elas passarem a ser seres humanos verdadeiros. Caso contrário, não são seres humanos, são robôs dentro da sociedade. Vivem como máquinas dentro da sociedade. A única coisa que difere elas é que elas têm um corpo que precisa de manutenção e tem calor e exige afeto e carinho. Porque uma máquina não exige isso. A única coisa diferente é isso. Mas de resto, todo mundo vive dentro de um programa. Todo mundo vive dentro de uma programação. E é isto que a psicologia, e é isto que a psicoterapia, é isto que certas técnicas vieram a buscar resgatar o ser humano dentro da máquina humana, dentro deste humano robótico que vive a vida no dia a dia. É isto que estas terapias vêm buscar reajustar. Só que com o passar do tempo, tanto a psicoterapia, mas principalmente a psicologia, pode ter caído por um caminho que é você aprender a adaptar-se à vida comum e correta. Você estar preparado e pronto para continuar sendo um alicerce, uma peça desse contexto, desta maquinaria chamada sociedade. Infelizmente, pode ter caído por este caminho. Infelizmente. Ou vai continuar sempre assim? Se a coisa continuar como está, não vai cair nunca. O universo aqui não tem enfim, as novas energias, o universo não vai tentar enfraquecer e... Essa questão de universo e novas energias, a gente tem que ver que tudo tem uma polaridade, tem polaridade, positiva e negativa. Na realidade, as energias elas não são nem boas e nem más, elas são polaridade. Para elas atuarem dentro de uma polaridade, tem que haver um receptor. Ou o receptor tem uma polaridade negativa, porque vê tudo mal, ou ele tem uma polaridade positiva, é um otimista, ele tem fé, ele tem confiança. Conforme a polaridade, é que as energias do universo, do cosmos, das constelações, daquilo que se queira dizer, elas vão atuar. Então, se a humanidade, no geral, ela está vivendo dentro de uma polaridade negativa, pessimista, obviamente que essas energias vão atuar fortificando o processo negativo da humanidade. Se a humanidade está presa, essas energias vão atuar fazendo com que a humanidade continue presa. Não vai libertar a humanidade. Não há um processo de limpeza, Só se a maioria morrer. que é o caso. 50% mais um. Que é o que está acontecendo. Da humanidade. Agora veja, 7 bilhões de habitantes, 50% mais um, desaparecer do mapa. Só assim mudaria. Tudo que há acidentes, há catástrofes, e dessa forma vai havendo limpezas e mudanças de paradigma. Já teve alguém que disse assim, na realidade está nascendo cada dia menos pessoas. Isso é mentira. Só se for aqui na Madeira. Ou em alguma cidade do interior do continente. Porque no resto do mundo, todos os dias nascem crianças, e nascem mais do que morrem. Então, é meio complicado a gente acreditar que simplesmente por pessoas morrerem diariamente, um dia vai chegar que a humanidade vai ser 50% menos um, 50% mais um a desaparecer do planeta. Muito pelo contrário. As estatísticas são que daqui 40 anos vai estar duplicado ou um pouco mais a quantidade de gente no mundo. Em 40 anos. 15 bilhões. 40 anos. O que demorou para chegar a 7 bilhões, em 40 anos vai ser muito mais. Então, esta estimativa já nos deixa realmente preocupados. Mas há um processo de mudança na sociedade, na humanidade.
volta as novas energias. Volto a repetir. Só vai haver mudança a partir dessas novas energias se a humanidade estiver dentro da polaridade específica. Caso contrário, não tem ligação. Não. Não tem. A própria religião decaiu, né? Como eu disse no começo da palestra, a religião tinha como objetivo equilíbrio e harmonia do ser humano, a partir de um método filosófico e de um método psicológico. Era isso que era a religião. Com o passar do tempo, a religião saiu da filosofia, saiu da psicologia, começou apenas a vender uma cadeirinha no céu. Então isso faz com que a humanidade fique presa. Fique presa. Fique condicionada ao sistema. A gente acredita que o Papa, este que está aí, porque ele está falando coisas novas, às vezes até coloca o dedo na moleira dos cristãos, como foi um dos casos que ele disse ultimamente, né? Que a pessoa ia à missa e depois não fazia nada, então ele tinha uma fé morta. Mas isso ele está dizendo porque tem gente que deixa de dizer. Tem uma cúpula que, na verdade, coordena o Vaticano. Não é o Papa. Assim como não é o presidente da República de Portugal que manda. É uma cúpula que manda. Assim como não são os presidentes de todos os países que mandam. É uma cúpula que manda no mundo. Não importa quem é. É uma cúpula. Então, essas cúpulas é que são verdadeiramente o governo da humanidade. Não é o Papa. O Papa é apenas uma imagem que está ali para todo mundo ver. O presidente de Portugal é apenas uma imagem para todo mundo ver. Mas essa cúpula, cada vez mais, vai enfraquecendo. Não, muito pelo contrário. Ela já existe há milhares de anos. Mas há uma energia de quinta dimensão. Não. Volto a repetir, a energia vai ser de acordo com a maioria. Se a maioria está dentro de uma energia negativa, não tem como mudar para positivo. Não tem. A energia é pela maioria. Mas esses vão ter que mudar, não muda pelo amor e compaixão, não. Vão mudar pela dor e pelo sofrimento. Vão mudar dentro daquilo que a cúpula disser que é. E não por outra coisa. Tudo está sendo programado. Tudo está sendo organizado, já para a humanidade ela está aprisionada novamente. Não é para libertar a humanidade, é para aprisionar a humanidade. É o ser humano, é o indivíduo que tem que escolher ele se libertar das coisas que ele carrega dentro de si. Um dos fatores principais que faz parte da psicologia e dentro da psicoterapia é a pessoa chegar a descobrir a sua verdadeira identidade. Quem não conhece a sua verdadeira identidade não se conhece. Não se conhece. Ela é uma réplica do pai, da mãe, dos avós, da árvore genealógica familiar, daquilo que a sociedade coloca como crenças e valores. Ela não é ela. Ela é tudo. Ela é o todo. Ela é tudo e ela é o todo. Então, para ela conseguir chegar em quem verdadeiramente ela é, que é a pergunta principal da psicologia, da filosofia, quem sou eu? Ela tem que desmantelar tudo isso aqui. Ela tem que desmantelar crenças e valores que ela recebeu de pai, de mãe, de família, de sociedade. Culturalmente falando. Ela tem que desmantelar tudo isso. Para ela chegar no cerne de quem ela é. Este é o verdadeiro objetivo da psicologia. Este é o verdadeiro objetivo, ou era o verdadeiro objetivo da religião. Era. Hoje em dia já não é mais. E quando eu digo hoje em dia, já desde a década de 40. Estamos em 2019. Entende? Então, antigamente, o objetivo era o ser humano saber quem ele é. Ter uma identidade. Ele saber, eu sou isto. Eu sou isto. Para estar na sociedade, eu tenho que criar uma outra identidade para não ser eu totalmente. Isto é aceite. Mas com o passar do tempo, a pessoa foi se desmembrando em várias facetas de si própria. Então você vê nas próprias redes sociais, a pessoa está mostrando várias facetas dela mesma. Ela não é ela é múltiplas caras. Múltiplas caras. Ela é.
Ela não é autêntica. Ela é uma farsa dela mesma. As próprias redes sociais mostram isso. E o próprio ser humano na sociedade mostra isso. Porque se tem valor e o chefe diz para ele, vamos criar este produto que vai matar 500, ele vai dizer não. Ah, então tu morre, mas o produto tem que ser feito, eu prefiro morrer. Isso é ser autêntico. Isso é ter identidade. Caso contrário, desculpe as Marias, e a Maria vai com as outras, baseado no dinheiro. Entende? Essa é a questão. Se você tem identidade, você faz aquilo que eticamente é o correto e não moralmente é dito. É ética. E a ética é o ponto mais alto dentro da filosofia. A ética é o cerne, é o pico da pirâmide da filosofia. É a ética. Uma pessoa que perdeu ética, ela só é conduzida pela moral. E a moral depende de quem diz que é a moral. Essa que é a questão. Mas entre a ética e a moral não existe espiritualidade. Então, é algo como tu fazer. O que interessa enfim, é deixar a fazer e... Dentro da psicologia não existe espiritualidade. Dentro da psicoterapia não existe espiritualidade. Não podemos entrar por este caminho. Porque nós temos que olhar o ser humano dentro daquilo que para ele faz sentido. Que são aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele toca, aquilo que ele sente. Se nós formos para outro caminho, já saiu da psicologia. Já saiu da psicoterapia. Já não é mais. Se for um caminho espiritual, já julgamos a psicologia, a psicoterapia, a psicoterapia, seguimos aquele caminho espiritual. Espiritualidade, não é fácil. Mas para chegar na espiritualidade tem que primeiro fazer a psicologia, que é encontrar a sua identidade. Antes disso, não. Como é que você quer ser um ser espiritual se você não sabe quem você é como pessoa? É dar um salto maior do que a perna. É como você chegar à beira do cânion, né, lá na Califórnia, e você olhar, tem essa distância daqui até a outra beirada. E você acreditar que pode pular, porque você fez pensamento positivo dizendo que podia. Com certeza você não vai nem pular 100 metros. Vai se estatelar lá no fundo. Então é isso que a gente tem que fazer como diferenciação. Caso contrário, nós estamos vivendo uma ilusão. Tudo isso que é falado de espiritualidade, se ela não está alicerçada inicialmente pelo encontro do homem com ele mesmo, ela é um fracasso. Ela é um fracasso total. Então é isso que a gente tem que sempre buscar, perceber. O primeiro processo que é dentro da psicologia, dentro da psicoterapia, dentro de um trabalho, é o homem encontrar-se com ele próprio. E para isso, ele tem que entrar nesta mata densa, que são as crenças, que são os valores, que é tudo aquilo que a sociedade vendeu como uma ideia, vendeu como realidade, como uma verdade. Ele tem que entrar e ir desmembrando, desmatando aquilo, até ele ficar apenas com ele. No momento em que ele ficou com ele, agora sim ele começa a perceber o que é valor dele, o que é a ética dele, o que é a moral dele, o que é que realmente ele é. Aí sim ele pode partir para uma espiritualidade. Antes disso, não. Não. A ilusão é a fantasia. E a gente vê isso na prática, na realidade. Na prática a gente vê. O Dalai Lama, por exemplo, que todo mundo admira, é um homem que sabe quem ele é. Antes de ser Dalai Lama. Porque toda a filosofia oriental é baseada nisso. É você quebrar todos os códigos morais que você traz da sociedade. Por isso que eles são colocados em um verdadeiro exílio. É um retiro, né? Onde eles ficam longe de toda a sociedade praticamente, até eles estarem preparados para confrontar a sociedade com aquilo que é a filosofia. Antes disso, eles não podem sair de lá. Porque eles correm o risco de cair de novo nas armadilhas da sociedade e se perder no caminho novamente. Nós tivemos escola dessas aqui na Portugal,
O gnosticismo é o caminho, né? O gnosticismo é esse caminho, que quer primeiro levar o homem a autoconhecimento de si mesmo, que é justamente isso, né? Autoconhecimento. A maioria das pessoas não vive autoconhecimento. Elas nem se autoconhecem. Elas buscam conhecimento. O autoconhecimento não. Elas buscam conhecimento. E quando a gente começa a colocar, agora você tem que se autoconhecer, elas fogem. Elas vão embora. Porque elas vão ter que se defrontar com aquilo que elas carregam dentro delas, que na realidade não condiz com ela, mas que é confortável para ela estar ali. É aquilo que a gente colocou já no começo da palestra. No momento que eu começo a me confrontar com aquilo que eu gosto da minha mãe, com aquilo que eu acredito que é minha mãe, com aquilo que eu gosto do meu pai, que eu acredito que é o meu pai, com aquilo que eu gosto da família, que eu acredito que é a família, e eu tenho que abrir mão disso para chegar a ser eu, a maioria não quer. Porque a maioria vai dizer, isto é dissociação, isto é você se perder. E tem que se perder para se achar. Isso é óbvio. Enquanto não se perder, a pessoa não vai se encontrar. É um caminho difícil? É. É perigoso? Se não tem orientação? Claro que é. Mas ela tem que se perder para se achar. Senão... E também pode entrar o aspecto de doença, por exemplo. Ou de saúde. Necessariamente não. Necessariamente não. Vão ser, como é que a gente pode chamar isso? Catarses. Catarses emocionais que a pessoa vai passar, porque ela tem que se soltar, ela tem que se libertar, ela tem que cortar os laços de ligação com aquelas coisas. Obviamente que isso vai trazer para ela uma dor emocional. Obviamente que traz. Porque ela está se soltando, ela está se libertando daquilo, ela vai se tornando, vai se sentindo sozinha. Mas ao mesmo tempo, ela vai se encontrando a partir daqueles pedaços que ela vai reagrupando dentro dela. Isso falando psicológico e emocionalmente. E até mesmo a nível de personalidade. Ela vai buscando de novo aqueles fragmentos que ela teve e que foi necessário ela quebrar, e agora ela vai buscar esses fragmentos que realmente fazem sentido para ela, e não aquilo que ela acreditava que era. Sim, para aplicar nas chaves. Não vamos entrar nesse caminho. Estamos falando a nível apenas de psicologia e a nível de psicoterapia. Então, ela vai ter que passar por esses processos para ela se reconstruir. Mas agora conscientemente, a partir dos valores que para ela são importantes, e não os valores que os outros disseram, e não os valores que os outros colocaram, que a cultura onde ela nasceu colocou. Essa é a questão principal. Enquanto não fizer isso, ela não se encontra. Se ela não se encontra, não tem por que ela buscar a espiritualidade. Ela vai ficar louca. Porque a espiritualidade é algo totalmente contraditório com a vida. A gente pode pensar que não, mas é. Ela não se encaixa. A espiritualidade não se encaixa na vida. Não se encaixa no material. Ela não se encaixa. O material tem que se encaixar na espiritualidade. A espiritualidade não tem que se encaixar no material. Senão ela deixa de ser o que ela é. Então começa pelo próprio homem, ele se encontrar com ele. Sem isto, não tem porquê e nem tem como ele chegar no outro nível, no outro patamar. Então na próxima palestra que nós vamos realizar, vai ser sobre espiritualidade. Nós vamos explicar tudo a questão da espiritualidade. Pessoal, alguma questão? Depois eu vou marcar, eu não tenho agora aqui a data, mas provavelmente é na quarta semana desse mês.
na terça-feira da quarta semana desse mês. Aí não tem a meditação e tem a palestra. Essa interiorização, essa busca de nós próprios, do encontro do homem com ele mesmo, pode chegar a uma situação dessas, de dizer que é o tal encontro do ser? Não. Não é. É um encontro com ele, né? Com a essência dele, vamos dizer assim. Com aquilo que ele traz como o original dele. Vamos colocar de outra maneira. Se a gente pegar um computador, ele vai entrar em contato com aquilo que é o próprio software. Né? O hardware, melhor dizendo. Ele vai entrar em contato com aquilo que é o hardware dele, que é o sistema operativo original. Porque o resto é tudo maquiagem. Né? Então a gente coloca lá um papel de parede, a gente coloca lá um protetor de tela, a gente coloca programas que para nós são agradáveis. Isso faz parte, isso é a maquiagem. Hã? Não seja o programador desse Não, é o homem que é o programador. Ou o programado. No momento que ele quer se encontrar com ele mesmo, ele tem que desprogramar aquilo que lhe foi programado e ele programar-se conscientemente daquilo que para ele verdadeiramente faz sentido, importante para ele. Aí sim ele começa agora uma outra via, que é a via na busca do ser, que é a espiritualidade. Antes disso, não. Antes disso, ele continua correndo atrás dos programas que ele tem dentro dele. Como eu coloquei aqui, é a base de comida, dinheiro, casa, trabalho, mulher, sexo, isso e aquilo. Ele continua sempre a correr atrás disso. Não é que a gente não vá viver essas coisas, mas para você se auto-encontrar, autoconhecimento, você tem que olhar para estas coisas e começar a buscar conhecer o que é que faz com que você dependa destas coisas. Não apenas por uma questão física, não é por uma questão meramente física, é a dependência psicológica e emocional. A gente tem que olhar com clareza por que isso gerou dependência, ou eu me permiti. É isso que é a questão do encontro consigo mesmo. Nós temos as nossas necessidades físicas, claro que temos, e isso é importante, mas fora isso, não. Fora isso, não. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Se depois o João quiser ver a palestra desde o início, vai estar gravada. Eu posso mandar o link para... Sim, mano.